partir da difusão das ideias do iluminismo, você tem revoltas no mundo inteiro influenciadas por essas ideias. Você tem revoltas no Haiti, você tem processo de independência dos Estados Unidos, você tem processo de independência da América Espanhola inteira, você tem revoltas no Brasil. Então é nesse contexto que a nossa aula está começando. E diante disso tudo, a gente tem um governante francês chamado Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental, impedindo todo o continente europeu de comercializar com a Inglaterra. Lisboa, 1807. Extra! Extra! Sejam os primeiros a ler as últimas! Napoleão dá 1 mês de prazo para o príncipe fechar os portos aos ingleses! Portugal é intimado por Bonaparte a aderir ao bloqueio continental. O imperador francês quer a todo custo isolar a Inglaterra do restante da Europa. Alteza, Napoleão exige o rompimento com a Inglaterra. Quer ainda a prisão dos ingleses residentes em Portugal e o confisco de seus bens. Acho que podemos aceitar as exigências de Napoleão. Podemos dizer ao embaixador que... Hein? Não é assim tão simples. Quero conversar primeiro com os outros ministros. Eu no Conselho de Estado. A ideia de Napoleão Bonaparte, como ele não conseguia fazer frente ao desenvolvimento tecnológico da indústria inglesa, era isolar a Inglaterra. Como o exército de Napoleão era muito poderoso, ele ameaçava os países europeus a aderirem ao bloqueio continental. E assim, Napoleão ia tomar conta do continente. A indústria francesa iria conseguir despontar, se desenvolver, porque eliminou a concorrência com a utilização da força. E o bloqueio continental é o ponto de partida para a gente estar falando sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil e o nosso processo de independência. Então a gente não está ligando exclusivamente a vinda da família real portuguesa para o Brasil à nossa independência. Porque antes já estavam acontecendo movimentos aqui no Brasil que defendiam a separação com Portugal. Mas sem sombra de dúvida, a vinda da família real para o Brasil precipitou ou foi algo decisivo dentro do nosso processo de independência e para a formação do país que nós seríamos depois. Se os países ficassem do lado da Inglaterra, significa dizer que Napoleão Bonaparte poderia invadir esse país. Isso aconteceu, por exemplo, na Espanha, conforme mostra na imagem, certo? O rei espanhol foi afastado do trono e Napoleão colocou no governo espanhol alguém de sua confiança, seu primo José Bonaparte. No caso da Dinamarca, a Dinamarca, com medo, preferiu, e devido às alianças, preferiu ficar do lado da França. Em contrapartida, a Inglaterra, revoltada, porque a Dinamarca não estava mais comprando seus produtos industrializados, os ingleses, que tinham uma excelente marinha de guerra na época, vão bombardear Copenhague. Então, se você ficasse do lado da Inglaterra, Napoleão invadia. Se você ficasse do lado da França, a Inglaterra vai bombardear a sua terra. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, dentro desse contexto, o que Portugal decide fazer? Fica do lado dos franceses ou fica do lado dos ingleses? Já existia na corte portuguesa há um bom tempo a ideia de transferir a sede do governo português, transferir a corte portuguesa para o Brasil. E diante da consulta que Dom João faz aos seus ministros para decidir o que ele faz em relação ao bloqueio continental, essas ideias voltam a aparecer. A ideia de transferir a corte, mudar a corte portuguesa para o Brasil. Majestade, não podemos romper com os ingleses. Temos uma aliança de séculos. O prejuízo comercial seria enorme. Temos que resistir aos franceses. Resistir a Napoleão. A Europa inteira se rendeu às suas forças. Vossa Alteza conheceis bem o estado lastimável das nossas tropas. Não metem medo a ninguém. Se franceses e espanhóis nos atacam juntos, estamos lascados. Majestade, a solução pode estar num caminho até hoje nunca trilhado por outro monarca português ou por nenhum outro rei da história. Não pode ser pior do que este dilema. Diga lá, Dom Rodrigo, que caminho é este? Mudar a corte para o Brasil. Hein? Mudar para o Brasil? Para a nossa colônia americana? Quem? Nós, a Nossa Alteza Real? Vossa Alteza Real, Vossa Real Família e todo o governo. Estás a aconselhar uma fuga ao Dom Rodrigo? Uma mudança provisória de capital, Majestade. Portugal não é nem a melhor nem a mais essencial parte do Império Português e vive constantemente ameaçado por nações inimigas e pressionado pelas amigas. O Império Português, que também chega até a África e a Ásia, pode ser governado de qualquer lugar nas colônias e assim ser mais integrado.
não é uma ideia nova, Alteza. O padre Vieira sonhou com a corte no Maranhão. Pombal chegou a preparar naus para a mudança. Não é um simples passeio, Dom Rodrigo. Temos que considerar os perigos de uma viagem marítima. Palácio de Queluz. Ai, acudam! Ai, que os demônios estão a me levar! Calma, minha mãe. É o Joãozinho, seu filhinho. Desde que a rainha Dona Maria I foi declarada incapaz de governar por problemas mentais, o príncipe Dom João é o regente. No Palácio de Fontainebleau, em Paris, o causador de tudo, ou quase tudo, Napoleão. A coroa portuguesa continua me enrolando. Não me oferece prova alguma de lealdade. Tenho o exército mais temido da Europa na fronteira espanhola, pronto para invadir o território lusitano. Enquanto isso, o exército francês marchava pelos Pirineus, norte da Espanha, rumo a Portugal. As tropas marcham, certo? Dom João VI manda que as tropas portuguesas recebam os franceses como amigos. Na verdade, eu acredito que isso ainda era mais uma estratégia para tentar, de alguma forma, ganhar mais tempo. Inclusive, a marinha inglesa chega na costa portuguesa com uma ordem. Ou Dom João VI embarca nos navios e vai escoltado pelos ingleses até o Brasil e muda a sede do Império Português, ou bombardeia Portugal. É um ultimato. Acabo de receber o jornal de Napoleão. Talvez esta leitura ajude Vossa Alteza Real a tomar uma decisão. A Casa de Bragança cessou de reinar. Então, comecem a mudança, ora pois. A guia! Só embarca quem tiver a guia assinada pelo intendente pagador. A corte portuguesa embarca às pressas para o Brasil. Num cais afastado, um coche discreto não revela a importância dos passageiros. Não corram tanto! Vão pensar que estamos a fugir! Calma, minha mãe. Querendo eu evitar as funestas consequências que se podem seguir de uma defesa servindo só para derramar sangue... Tenho resolvido, em benefício dos meus vassalos, passar com a rainha minha senhora e mãe e com toda a real família para os Estados da América. E estabelecer-me na cidade do Rio de Janeiro até a paz geral. Lisboa, 29 de novembro de 1807, 7 horas da manhã. As naus portuguesas e inglesas trocam saudações amistosas. Em 29 de novembro de 1807, entre 10, 15... Ninguém sabe qual foi o número certo de pessoas, mas entre 10 e 15 mil pessoas, integrantes da corte, a realeza, os nobres, eventualmente ricos comerciantes portugueses, entram, né, nos navios e começam a sua jornada em direção ao Brasil. Poucos alimentos, pouca água, poucos remédios. As tropas, elas meio que... Primeiro elas vão para o norte, devido aos fortes ventos, porque estava chovendo muito em Portugal no dia. As tropas vão para o norte como se fossem em direção à Inglaterra, mas aí depois conseguem se colocar no prumo e partem rumo às regiões brasileiras. Nas ilhas portuguesas do Oceano Atlântico, a frota se divide. Parte da frota vem para o Rio de Janeiro e parte da frota passa primeiro em Salvador. Dom João VI, inclusive, estava em algumas das embarcações que se dirigiam a Salvador. E só depois ele viria para o Rio de Janeiro. Quando eles chegaram na região do Equador, os relatos dizem que houve uma grande calmaria e a viagem demorou muito para passar por ali, porque não tinha vento. A história também registra que houve uma epidemia de piolhos, né, nas embarcações e várias portuguesas passaram a tosar, né, a cortar o cabelo para conter essa epidemia. E aí elas vão enrolar tecidos na cabeça. Quando elas chegam no Brasil, as mulheres brasileiras vão achar que aquilo é moda na Europa e vão passar a colocar também uns turbantes na cabeça. Quando Napoleão Bonaparte chega em Portugal, a família não estava lá. A família real e os nobres não estavam lá. Então Napoleão vai invadir Portugal, mas Portugal está sem quem ele queria prender, que é a família real que veio para o Brasil. E aí ele vai nomear um governo, ele vai assumir o governo de Portugal. Portugal é como se nesse momento Dom João VI não perdesse aquela região, não governasse mais aquela região.
Okay? Abriu mão de Portugal e transferiu a sede do Império, transferiu a corte toda para cá, para o Brasil. E aí nós temos uma série de acontecimentos únicos na história mundial. Por exemplo, nunca antes uma colônia passou a governar o império de sua metrópole. O Brasil era colônia de Portugal, mas Portugal agora está invadido por Napoleão Bonaparte. Então o Brasil vai passar a governar todo o restante do Império Português. O Brasil vai se tornar a sede do Império Português. Muitas mudanças aconteceram no Brasil com a estadia da família real portuguesa aqui. Certo? Em primeiro lugar, um problema muito grande. Por quê? Como é que Dom João VI vai conseguir manter o pacto colonial? O que dizia o pacto colonial nesse período? O pacto colonial dizia que o Brasil só poderia comercializar com os portugueses. Mas Portugal está invadido por Napoleão Bonaparte. Então como é que o Brasil vai comercializar por uma terra que está invadida por Napoleão Bonaparte? Não tem como. Dom João VI, então, foi praticamente obrigado a abrir os portos brasileiros para o comércio com o mundo. Salvador, 22 de janeiro de 1808. E vem o príncipe, a princesa, a rainha e mais um mundaréu de gente, não sabe? Oxe, mas será que vão ficar em Salvador ou vão descer pro Rio? Ah, depois que o príncipe conhecer Salvador, não vai querer saber de outra terra, não. A cidade de São Salvador, que até 1763 havia sido a capital da América Portuguesa, se prepara às pressas para receber os ilustres visitantes. Esta terra é uma maravilha, digna de Vossa Majestade. Se tivéssemos sido avisados antes, Vossa Majestade teria uma recepção inesquecível, com os quitutes da terra, acarajé, abará. Fica, meu rei. Mas sou o príncipe regente, pois não? E não te preocupe, Sr. Conde da Ponte. É fácil perceber que a gente é boa, a cidade é formosa e a comida nem se fala. Mas é um pouquinho apimentada, eu diria. Será que o príncipe vai abrir os portos, Lisboa? Já entreguei o memorial ao governador. Agora temos que aguardar. Veja, meu rei, os navios estão cheios de mercadorias e não podem zarpar. É verdade. Eles só podem ir da colônia para a corte por ordem minha. E Portugal está nas mãos dos franceses, sabe-se lá até quando. Eis aqui um memorial, Alteza, em nome do comércio baiano, suplicando a Vossa Alteza a liberação dos navios para outros países. Portugal proibia as colônias de fazerem comércio direto com outros países. Dom João atende ao povo baiano e, em 28 de janeiro, decreta a abertura dos portos às nações amigas. Que sejam admissíveis nas alfândegas todos e quaisquer gêneros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa. O que Dom João concedeu era, na verdade, inevitável. Com a península em guerra, os produtos precisavam encontrar outro canal de exportação. E o tratado secreto com a Inglaterra obrigava Dom João a abrir algum porto no Brasil só para os ingleses. A única nação amiga com quem se podia comercializar era a Inglaterra. Mas a Carta Régia abria os portos para todas as nações que, em breve, iriam concorrer com os ingleses. Antes de zarpar para o Rio, Dom João ainda cria uma escola de cirurgia, autoriza fábricas de vidro e de pólvora e uma companhia de seguros. E por que isso vai acontecer? Porque a família real portuguesa foi escoltada para o Brasil pelas tropas inglesas. Então a Inglaterra vai exigir uma espécie de compensação por estar legitimando Dom João VI, né, como príncipe regente do Império Português, mesmo Napoleão Bonaparte estando dominando as terras, né, lusitanas. No Brasil também, nesse período, serão autorizadas as manufaturas. Tudo aquilo que era proibido, né, de ser produzido aqui, de manufaturado, agora poderá ser produzido. As exportações, já falei, vão ser liberadas para tudo quanto é lugar, exceto para o Brasil e Diamante. Rio de Janeiro, 7 de março de 1808. É um terremoto! São os ingleses! São os franceses! Mas eu não mandei fazer a proclamação avisando o povo da chegada da corte. Ah, tem um aviso pregado na porta da Sé. A artilharia dos fortes e das naus de guerra recebe com alegria a família real.
O Rio, apesar de ser a sede do vice-reinado, não era uma cidade tão rica como Salvador. As tapeçarias procuravam disfarçar a simplicidade das casas. As festas prosseguem por 9 dias e 9 noites. Mulher, estamos feitos. Com a vinda do príncipe, vou me tornar fornecedor da Casa Real. Espero que o príncipe seja melhor pagador que o vice-rei. Ora, se não pagar, serei credor da coroa, o que não é de se desprezar. Nossa posição social vai mudar para melhor. Você será convidada para os bailes da corte. Seremos barões, viscondes, marqueses. Eu, marquesa? Pagando ou não, mal posso esperar para fazer favores ao príncipe. O senhor tem 24 horas para deixar sua casa para dar abrigo aos membros da comitiva do príncipe real. Assim se resolvia o problema de encontrar habitação para os milhares de portugueses recém-chegados. Olha lá, mais uma propriedade real. Não, é prédio roubado. Que nada, ponha-se na rua. O Porto do Rio de Janeiro não estava preparado para receber de um dia para o outro navios do mundo inteiro. Quanto movimento! Não para de chegar e sair navio. É que agora os navios de Londres, África, Oriente e até da Oceania vêm para o Brasil sem precisar passar por Lisboa. As mercadorias estrangeiras estão a preço de banana. E o preço da banana foi para as nuvens. É a lei da oferta. Os navios que partem querem encher os porões com produtos do Brasil. Falta açúcar, banana, fumo, café e o preço aumenta. Os aluguéis também subiram. Pudera, o rio está entupido de gente. E não para de chegar Portuga. E eu que achava que com a vinda da corte viveria que nem rei. Os produtos brasileiros estão caros e os importados não nos servem. O que eu vou fazer com patins de gelo? Vou transformá-lo em maçaneta de porta? Os conflitos entre portugueses e os povos indígenas perdurariam por muitos anos. Enquanto isso, na sala do trono, Dom João recebe seus súditos para a cerimônia diária do beijamão. Mas é assim, tudo misturado? É, na fila do beijamão, pés de mulato pisam em calcanhares de general. Precisas ver a casa que me arranjaram. Um lixo. Cheira mal como um pântano. E o calor? A cidade inteira fede. Pior que o pior dos bairros de Lisboa. Pior que a Alfama. Se para uns lhes falta moradia decente, outros não podem se queixar. Como em Portugal, Dom João ganhou nos trópicos um refúgio afastado da corte. Até meados de 1700, o bairro de São Cristóvão era uma próspera fazenda da Companhia de Jesus. Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e confiscou os seus bens, a terra foi retalhada em lotes. Um desses lotes foi parar na mão do judeu convertido ao catolicismo Elias Antônio Lopes. Descendente de libaneses, ele ficou conhecido como o Turco Elias. Uns 10 anos antes da família real chegar ao Brasil, ele adquiriu uma grande residência no local mais alto da antiga fazenda, dando de presente a Dom João em 1809. Muito generoso esse Elias, hein? Só peço, Alteza, uma pequena compensação pelas reformas e uma modesta mensalidade para a conservação. É justo. Além de uma excelente pensão vitalícia dada pela corte,
Dom João o nomeou cavaleiro fidalgo da Casa Real e corretor da Casa Adjunta do Comércio. Como no Castelo de Mafra, em Portugal, Dom João tinha achado uma morada perfeita. A cerca de 5 quilômetros do centro do Rio estava a Quinta da Boa Vista. E a vista é boa mesmo, é? Rio de Janeiro, horto da fábrica de pólvora. Pedrinho, prova esta cana, Pedrinho. Hã? Docinha, hein? Mais doce que a cana comum. É a cana de caiena. Cana caiena? Que engraçado. Daí vem a cana caiana. O governador da Guiana mandou para comemorar nossa vitória sobre a França. Conquistar a Guiana Francesa era uma ideia antiga. Assim que chegou ao Rio, Dom João declarou guerra à França. Mas eles lá e eu cá, hein? As forças luso-britânicas desembarcaram em Cayena, capital da Guiana Francesa, no início de janeiro. Vamos! Depois do combate, o governador francês rendeu-se em 1809. Foi a vingança de Dom João contra Napoleão. Além da cana, o governo da Guiana Francesa enviou também a noz moscada, o cravo da Índia, a caramboleira, o abacateiro e a fruta-pão. Essa nossa vitória sobre a França rendeu frutos mesmo, hein? O horto foi uma criação do chefe da fábrica de pólvora que Dom João transformou em jardim botânico em 1811. Ele foi inspirado nos moldes do Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, onde já se colecionavam plantas do mundo inteiro e se faziam experiências para fins econômicos e medicinais. Em 1810, quando se tentou plantar o chá de Macau, uma colônia de 200 chineses foi trazida para auxiliar no cultivo. Extra, extra! Marcos Portugal é nomeado mestre de capela da Catedral da Sé. Esse Dom João, sempre protegendo seus patrícios. E o que isso me importa? Vê aí se saiu a minha nomeação. Em 1808 sai o primeiro jornal publicado no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, dirigido por Frei Tiburcio da Rocha. O jornal funcionava como um órgão oficial do governo, onde se publicavam decretos e notícias de acordo com a vontade da corte. Seja por meio dos jornais ou em grandes eventos na corte, eram muito frequentes nomeações e concessões de títulos no período joanino. Além dos nobres trazidos na bagagem no tempo em que ficou na colônia, Dom João nomeou 11 duques, 38 marqueses, 64 condes, 91 viscondes e 31 barões. Gabinete de Dom Rodrigo, Rio de Janeiro. Dom Rodrigo, o amigo dos ingleses, tornou-se o ministro mais forte de Dom João. Sua pasta era de guerras e estrangeiro, mas ele se ocupava de muito mais. Lembre-me de sugerir ao príncipe a isenção de impostos para a importação de máquinas. Precisamos importar plantas exóticas e adaptá-las ao Brasil. Mande trazer de Lisboa todos os mapas da colônia. Sem eles, eu não posso planejar estradas. Dom Rodrigo também participou do decreto que permitiu finalmente a instalação de fábricas no Brasil em 1808. Desejando promover a riqueza nacional e sendo um dos mananciais dela, as manufaturas e a indústria, sou servido a revogar qualquer proibição a este respeito no Estado do Brasil, que seja lícito estabelecer todo o gênero de manufaturas. Mas o fim da proibição não basta para que uma nação se industrialize da noite para o dia. Alteza, os cofres reais estão se esvaziando. Tantas melhorias, gastos e empregos estão acabando com o erário. E os impostos? Uma terra tão vasta e rica. A arrecadação das províncias é insuficiente e irregular. Precisamos conseguir entradas de capital. E assim, Dom João assina o decreto que cria o Banco do Brasil, que só entra em vigor um ano depois. Dizer que o Brasil se tornou a sede do Império Português e dizer que o aparelho de Estado português foi transferido para o Brasil, está instalado aqui, o que isso significa dizer? Todos os órgãos administrativos da monarquia portuguesa vão estar instalados e funcionando aqui no Brasil. O Brasil vai se tornar sede
do Império Português. Daqui a pouco, a gente vai se tornar Reino Unido a Portugal. Esses fatores vão fazendo com que o Brasil tenha a estrutura de um Estado monárquico. Isso explica por que, depois que o Brasil se tornou um país independente, nós vamos nos tornar uma monarquia e não uma república, como estava acontecendo na América inteira. Após a sua independência, o Brasil se transforma em uma monarquia, governada por Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Por que isso acontece? Esses são alguns fatores. A gente já tinha experiência administrativa de monarquia, a gente já tinha estrutura administrativa de uma monarquia. A gente já era sede de um império, do Império Português. Então, quando Dom João VI vai embora, as elites tinham muito medo de uma revolução radical no Brasil, de uma independência radical republicana no Brasil. Então, a ideia naquele momento era fazer uma independência sem traumas. Fazer uma independência para tirar o poder da mão dos portugueses e colocar o poder na mão da elite brasileira, sem ideias revolucionárias radicais. Também vão acontecer reformas de palacete, uma preocupação com o saneamento básico, uma observação que isso acontece aqui, ok? Onde a corte estava, a gente está falando do Rio de Janeiro. O Brasil acaba na mão da Inglaterra, como eu já tinha dado um spoiler anteriormente. A Inglaterra quer uma espécie de compensação por tudo que ela fez, entre aspas, pelos portugueses. Ajudou a vir para cá, a família real a vir para cá, legitima Dom João VI como rei de Portugal, embora ele tenha perdido Portugal e tudo mais. E para isso ela vai exigir uns tratados, uns acordozinhos aí. Só os portugueses poderiam fazer a navegação costeira passando por aqui, pagando 16% de impostos. Os ingleses, trazendo suas mercadorias da Europa para cá, querem pagar menos impostos do que os próprios comerciantes portugueses que pagavam 16%. Os ingleses querem pagar só 15% de impostos, enquanto os portugueses pagam 16%. E os demais países amigos pagam 24%. Ou seja, os impostos ingleses seriam menores do que até mesmo impostos pagos pelos portugueses. Depois de alguma resistência, esses tratados de 1810 serão assinados por Dom João VI. A gente diz que Dom João VI assinou esta lei, em que se comprometia a abolir gradativamente a escravidão. Mas, no entanto, não tomou nenhuma medida para fazer com que essa lei fosse colocada em prática. Isso significa a criação de um ditado popular: leis para inglês ver. Ou seja, só para agradar os ingleses, mas na prática a gente não vai colocá-las em execução. E também em relação ao sul do país, Dom João VI anexa a região de Cisplatina ao território brasileiro. Cisplatina, hoje em dia, é quem? Cisplatina é o Uruguai. E aí, lá no contexto europeu, Napoleão finalmente é derrotado. E quando Napoleão Bonaparte foi derrotado, isso gerou um problema. Por quê? Porque a França tinha anexado várias regiões ao seu território. Os franceses tinham dominado, inclusive, o Egito, para você ter uma ideia. Com a derrota de Napoleão Bonaparte, o mapa europeu está todo bagunçado. E o Congresso de Viena teve a função de redefinir o mapa europeu. Por sua vez, Dom João VI não tinha muito poder de barganha. Por quê? Nem na Europa ele está. Era como se ele tivesse exilado na colônia, distante do continente europeu. Congresso de Viena, Áustria, de outubro de 1814 a junho de 1815. Napoleão finalmente tinha sido derrotado. Então, embaixadores das grandes nações europeias se reúnem para redefinir o mapa da Europa e restaurar o antigo regime dos reis absolutos. O modesto Portugal, com seu regente exilado na colônia, não tem muito poder de barganha no meio das potências. Vai ser difícil conservar a Guiana. Tentemos ao menos obter de volta a Olivença. E a Inglaterra continua nos pressionando para acabar com o tráfico negreiro. E eis que surge Talleyrand, ex-chanceler de Napoleão e amigo de Dom Araújo, o ministro afrancesado de Dom João. Se me permite um conselho, as reivindicações do seu príncipe teriam mais força se o Brasil fosse elevado a reino. Assim, ele seria novamente um monarca em seu trono. Assim, o Congresso reconhece Dom João como príncipe regente do Reino de Portugal e do Reino do Brasil. Que o Estado do Brasil seja elevado à dignidade e denominação de reino. E que os meus reinos de Portugal, Algarves e Brasil formem um só de agora em diante. Na prática, o Brasil já tinha deixado de ser colônia com a vinda da corte.
mas agora era oficial. É reino tanto quanto Portugal, e ainda mais, é a sede da coroa. E Dom João vai tomando gosto pela terra. Mas não é só de alegrias que vive o reino do Brasil. A rainha morreu! Carlota Joaquina e Dom João têm um novo desafio: assumir o papel de rei e rainha. Em meio aos rituais fúnebres, chega da França um navio carregado de pintores e arquitetos. São artistas que serviam a Napoleão e agora pedem asilo ao rei do Brasil. Essas malas são suas, Debré. Dom Araújo, ministro e conselheiro do rei, achou que era uma boa oportunidade para afrancesar a corte. E vem bem a calhar com os planos da coroa em criar uma escola real de ciências, artes e ofícios. Ora, o pleno desenvolvimento de um reino depende também do estudo das belas artes, com aplicação nos ofícios mecânicos. Eram artistas com habilidades diversas, liderados por Joaquim Le Breton, o arquiteto Grandjean de Montigny, os pintores Debré e Tonnet, os escultores Irmãos Ferrez e muitos outros. Fazem retratos, medalhas, prédios e monumentos que embelezam a capital do reino, o Rio de Janeiro. A Academia Imperial de Belas Artes é inaugurada em 1826. Debré inovou, pois não pintou apenas a nobreza. Retratou também os escravos, os índios e os populares daquele período, fazendo um verdadeiro registro do cotidiano do país em que ele viveu 16 anos. No campo das ideias, o iluminismo está presente. E dentro da maçonaria era um local muito propício para difundir as ideias do iluminismo, por ser uma instituição secreta, né, onde as reuniões, né, não ficam por aí todo mundo sabendo o que aconteceu. Os maçons eram adeptos das ideias iluministas. Quem sabe o iluminismo até não nasceu dentro da maçonaria. Eu não sou maçom, então eu não posso, né, ter certeza disso. Mas falar de um é como falar do outro. Casamento arranjado, sonho frustrado. Viena, Áustria, 1817. Oh, é o corpinho do embaixador de Portugal. Sua Excelência, o embaixador extraordinário de Dom João VI, Marquês de Marialva. Venho em nome do muito alto e poderoso senhor de Portugal, do Brasil e de Algarves, suplicar ao muito alto e poderoso senhor dos reinos da Áustria e da Hungria a graça de conceder a mão da sereníssima arquiduquesa Maria Leopoldina Josefa Carolina ao príncipe Dom Pedro de Bourbon e Bragança, herdeiro do trono português. Eis a efígie do seu futuro consorte. Que bonito! Dona Leopoldina casou-se à distância através de procuração. Seu irmão Carlos fez o papel de Dom Pedro na cerimônia. Eu sempre disse que um dia queria ir para a América. Os brasileiros, e principalmente os índios, estão mais próximos da natureza e são menos corrompidos. Ai, espero encontrar um novo mundo, menos corrupto. Li tudo sobre o Brasil. Estudei seus mapas, sua história e sua língua. Além das damas de honra e outros serviçais, Dona Leopoldina leva uma equipe de artistas e cientistas, como o pintor Thomas Ender, o zoólogo Netterer, o botânico Paul e os naturalistas Spix e Martius. Não vejo a hora de me deparar com este exótico mundo. Meu marido é bonito como o retrato que vi. Meu sogro tem uma aparência bondosa. Papai diz que tem excelente caráter. Já a minha sogra... Devo tomar cuidado. Não se pode dizer que o casamento de Leopoldina com Dom Pedro tenha sido dos mais harmônicos. Nas cartas à irmã, Leopoldina escrevia que não era amada e que engolia tudo em segredo.
Dom Pedro saiu a mãe no gênio explosivo e na sensualidade. Leopoldina teve que tolerar as várias aventuras amorosas do marido. O nível cultural do príncipe também deixava a desejar. Sua educação se resume às artes militares e à música. Já Leopoldina era praticamente uma cientista amadora. Gostava de botânica e mineralogia. A paixão pelos cavalos era uma das poucas coisas que tinham em comum. Leopoldina cumpriu com zelo seus deveres de Estado. Deu ao príncipe quase um filho por ano, até sua morte em 1826, aos 29 anos. E aí, casou-se. Inicialmente, né, ele só quer saber de cavalo e tal, não sei o quê. Mas com o passar do tempo, principalmente depois, né, da ideia de que Dom Pedro I começa a fazer parte da maçonaria, ele começa a se interessar muito mais pelas questões políticas. Em Pernambuco, em 1817, influenciado pelos ideais iluministas, você tinha, além dos ideais iluministas, um monte de portugueses aqui no Brasil e cheio de vantagens. As regiões do Brasil pagavam mais impostos para o Rio de Janeiro para poder custear a permanência da família real aqui. Existia um prejuízo comercial, um déficit na balança comercial brasileira muito grande. Os nossos prejuízos eram muito grandes. Um aumento do preço do açúcar e que acabou elevando também o preço do escravo, porque naquela época o valor do escravo e do açúcar eram associados. Começa uma espécie de revolta e levante contra essas injustiças. Alguns defensores dessas ideias acabaram sendo presos. Dentre eles, alguns eram militares. José de Barros Lima, o Leão Coroado, matou o seu superior e libertou-os. Os revoltosos acabaram iniciando um processo de formação de um governo republicano em Pernambuco. Pernambuco decretando independência em relação ao restante do Brasil, Reino Unido e Portugal, criando o Conselho de Estado, criando uma Assembleia Constituinte para produzir uma Constituição, criando uma bandeira, confiscando os bens das elites, e as elites daquela região vão fugir para cá, para a região sudeste, e até Deus sabe lá para onde, com medo desse processo revolucionário radical que está acontecendo em Pernambuco, até que começaram a debater a abolição da escravidão. E isso vai levar a uma divisão nos integrantes do movimento e uma fragilização do movimento. Dom João VI, então, organiza uma resistência que parte do Rio de Janeiro e de Salvador. Eles vão desembarcar em Pernambuco com essas tropas e vão sufocar o movimento de forma armada. É dar tiro para todo lado, certo? 250 pessoas foram presas. Dentre eles, alguns morreram. Mais revoltas. Em 1817, ao mesmo tempo que a Revolução em Pernambuco, portugueses estão inconformados com os prejuízos comerciais e o abandono em que se encontram. Porque todo o comércio praticamente de Portugal foi desviado para cá. Portugal está às moscas. O lucro, as casas de comércio, está tudo falindo lá em Portugal. Porque o rei veio para cá junto com um monte de nobre. Então, o comércio foi praticamente todo trazido para cá. Todo esse povo está querendo que Dom João VI ponha fim ao governo provisório que está acontecendo em Portugal. Depois da fuga da família real, a França toma Portugal e cobra pesados impostos de guerra. Depois vem a Inglaterra ditando as regras com um governo provisório. E o comércio, quase todo desviado para a ex-colônia. O povo português tem ou não tem razão para estar revoltado? Ora, pois. O Bragança não está nem aí para a terrinha. No ano em que a Revolução Pernambucana agita o Brasil, uma conspiração é delatada em Lisboa. Ao mesmo tempo que o levante em Recife? Beresford, o marechal britânico que governava Portugal enquanto a corte permanecia no Brasil, enfrenta uma rebelião, mandando enforcar os oficiais rebeldes, inclusive um dos líderes, o general Gomes Freire. Quando Dom João VI é coroado rei Dom João, que ele é coroado no Brasil, a gente tem festas, cortejos do Campo de Santana, desfiles, carros alegóricos enfeitados e tal, quase como um embrião do carnaval que depois viria a ser instalado no Brasil, conforme a gente conhece hoje. O que a gente chama esse período do início do fim? É porque a partir da coroação e a partir da Revolução Pernambucana e dessa revolta que está acontecendo lá em Portugal, a gente percebe um declínio, né? Uma pressão muito grande para que Dom João VI retorne para Portugal.
Até que aquele pessoal da revolta de 1817 em Portugal consegue novamente se organizar na chamada Revolução Liberal do Porto. O que eles querem? Eles querem o retorno imediato de Dom João VI para Portugal. Eles querem uma monarquia constitucional, ou seja, eles não querem mais que Dom João VI governe de forma absolutista. Eles querem uma constituição para Portugal. Eles querem a retomada das atividades econômicas em Portugal, que estão prejudicadas desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Novamente, as ideias iluministas de participação política, de democracia, servindo como pano de fundo para tudo isso que a gente está comentando. Já falamos da insatisfação com o governo provisório inglês, os soldados estão revoltados porque os seus salários estão em atraso, e o salário está em atraso porque Portugal está com dificuldades financeiras por causa da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Diante da Revolução Liberal do Porto, surgem no Brasil, para auxiliar a administração do Reino Unido, duas correntes ideológicas, que a gente está chamando aqui de dois partidos. Um partido brasileiro que quer a manutenção dos privilégios obtidos a partir da instauração da corte no Brasil. Ou seja, quer manter tudo como está. E querem continuar sendo Reino Unido. Não querem deixar de ser Reino Unido. Não querem voltar a ser colônia. É um grupo formado por comerciantes, grandes proprietários de terra, são investidores urbanos e profissionais liberais. Do outro lado, você tem um grupo que a gente chama de Partido Português. O que eles querem? Eles querem a recolonização. Eles querem que o Brasil perca o status de Reino Unido, querem que o Brasil volte a ser colônia de Portugal, querem a reativação do Pacto Colonial, querem retomar a exploração tal qual a exploração era antes da chegada da família real portuguesa no Brasil. São comerciantes portugueses, é óbvio, que estão repletos de privilégios comerciais. São burocratas. O que é burocrata? São os funcionários do Estado e o alto escalão do Exército. Em 18 de fevereiro de 1821, existiriam representantes brasileiros que seriam encaminhados para Portugal para participar da elaboração da Constituição, mas o rei falou que ele iria adaptar leis ao Brasil. Mas os brasileiros não querem lei adaptável. Eles querem uma Constituição igual a Portugal e querem permanecer Reino Unido a Portugal e querem que Dom João VI fique no Brasil. Então Dom Pedro convence o pai Dom João VI a ir com ele jurar a Constituição tal qual se fizer em Portugal. E aí os brasileiros começam a se reunir aqui no Brasil para ver como é que a gente vai fazer a Assembleia, né? Como é que a gente vai participar, quem é que vai. Eles se reúnem no prédio da Bolsa de Valores para poder estar decidindo quem vai e quais são as nossas reivindicações. E o que acontece? O prédio em que eles estavam reunidos foi atacado. E isso vai fazer aqui no Brasil uma espécie de acirramento das rivalidades entre esses dois grupos. Mas isso também vai precipitar e tornar quase que inevitável uma decisão de Dom João VI. Qual? O retorno para Portugal. Atendendo às reivindicações da Revolução Liberal do Porto, pressionado pelas disputas internas que estavam aqui no Brasil, Dom João VI decide partir, decide ir para Portugal. Vossa Majestade deve ir pessoalmente a Portugal para que, com vosso prestígio, tente conduzir os debates para estabelecer uma monarquia constitucional. Antes que façam uma revolução mais radical. A República? Obrigado, Palmela. O rei vai refletir sobre o assunto. Não vejo outro jeito. Devo voltar à terrinha. Como vai ficar o Rio sem Dom João? Concordamos com a Constituição, mas Dom João deve ficar no Brasil. Será que Dom Pedro vai dar conta do recado? Não sei, mas o rei já deu conta de pegar todo o dinheiro. Vamos logo, Carlota. Até que enfim me vou para uma terra de homens. Daqui não levo nem o pó. Dom João se despediu em um constrangido beijamão e embarcou no dia 24 de abril de 1821, levando cerca de 3.000 pessoas e 50 milhões de cruzados do Banco do Brasil. Esta foi a aventura do rei que fugiu para conservar a coroa, gerando alguns benefícios para a terra que o recebeu. Em Portugal, Dom João terá que se conformar com um novo papel de rei constitucional e dividir o poder com os representantes do povo. No Brasil, Dom Pedro fica com o desafio de administrar um país sem fundos, com crises políticas e desavenças, que levariam à independência um ano depois, sob sua liderança. Vou sentir saudades desta terra. Se fosse por mim, eu ficava. Mas Vossa Majestade, neste momento histórico, não está com todo esse poder.
Realmente não deixei o Brasil na melhor das situações, pois o ouro parou de circular, muitas casas de comércio faliram e ideias anárquicas começaram a surgir. Que meu filho Pedro saia bem desta. Pior do que isto, só o que me aguarda em Portugal. Bem feito! Tá com medo, é, seu burrabutas? Ah, Napoleão, você está aí, é? Pois saiba que tu foste o grande causador disto tudo. Não tenho culpa se fugir é sempre sua única solução. Não tem pulso firme para resolver seus problemas como eu. Desculpe interromper, mas Vossa Majestade teve pulso firme sim para raspar os cofres, não deixando um tostão para nós brasileiros. Assuntos referentes ao Brasil, agora faça o favor de tratar com Dom Pedro. Então Dom Pedro I seria o nosso príncipe regente do Reino Unido do Brasil, subordinado ao pai, subordinado a Portugal. O que vai acontecer no Brasil entre 24 e 26 do 4 de 1821 e 7 do 9? Muita falência. Muitas casas de comércio fecharam, porque a demanda das mercadorias diminuiu, a demanda por alimentos diminuiu, a demanda por moradia diminuiu, o comércio encolheu, porque todos os nobres voltaram, ou pelo menos grande parte deles. Certo? O Banco do Brasil, por exemplo, fechou as portas. Por que o Banco do Brasil fechou as portas e foi à falência? Porque Dom João VI pegou todo o dinheiro do banco e levou embora para Portugal. A ausência de dinheiro aqui. A gente vai ver no Brasil um poder cada vez mais centralizador, porque o Brasil tem uma neura: evitar a fragmentação territorial. E aí tem a ideia das cartas recolonizadoras. O que é isso? Influenciado pelos seus auxiliares, Dom Pedro I começa a não atender aos desejos recolonizadores do pai e da corte portuguesa. Por exemplo, vamos supor, chegou uma lei falando, a partir desse momento, o Brasil novamente não vai poder ter manufatura. Aí Dom Pedro I caga para a lei e fala assim, não, pode manter a manufatura que a gente está bancando. Por isso, ele vai ser chamado de volta a Portugal. O pai dele falou assim, olha só, já que você não está fazendo o que eu quero, então pode voltar para casa. Contudo, começa aí a ideia de que Dom Pedro precisaria ficar aqui e chefiar o nosso processo de emancipação política de Portugal. Seus auxiliares começam a organizar uma petição. São reunidas 8.000 assinaturas, pedindo que Dom Pedro I fique no Brasil e não atenda às reivindicações do pai, voltando para Portugal. E aí, em 8 de janeiro de 1822... ele fala aquela tão conhecida frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, conhecido como Dia do Fico. A partir daqui, a gente tem uma série de panfletos e jornais defendendo a independência do Brasil. E diante da presença de Dom Pedro I na maçonaria, em que os ideais iluministas de igualdade, representação política, democracia são as bandeiras da vez, a gente começa a perceber um movimento pró-independência feito por Dom Pedro I. O grande marco da independência do Brasil é o dia 7 de setembro. Contudo, antes disso, existem outras ações que talvez sejam até muito mais relevantes do que um grito. O grito entrou para a história porque foi simbólico, mas outras ações já mostravam um Brasil praticamente independente de Portugal. Em 3 de junho de 1822, o Brasil criou uma Assembleia Constituinte. O que significa criar uma Assembleia Constituinte? Significa dizer que o Brasil estava criando uma Constituição própria. E só tem Constituição própria país que é independente. O mês passou, o outro mês passou, e 1º de agosto de 1822, diante da ameaça do envio de tropas portuguesas para cá, para conter o processo de emancipação, de independência que já era evidente, uma nova determinação é feita. Tropas que viessem de Portugal para cá seriam consideradas inimigas. Dom Pedro I foi a Santos. Nesse contexto em que ele está em Santos, chega uma carta para ele. Certamente, a carta estava falando assim, volta agora, você não é mais, não está governando mais em meu nome, você não é mais príncipe regente do Brasil, pode voltar para cá, que acabou para você. Dom Pedro I não estava no Rio. Então, José Bonifácio pega essa carta e vai para Santos, porque Dom Pedro estava em Santos com sua amante, vai levar essa carta para Dom Pedro I. E os dois grupos
se encontram no caminho. Se encontram aonde? Nas margens de um rio. Qual é o rio? Rio Ipiranga. Não aconteceu desta forma, mas é dessa forma que a história registra, e é dessa forma que eu vou contar para vocês, da forma romântica. O pessoal estava lá, nas margens do rio Ipiranga. De repente ouviram de um pessoal, de um povo heróico, um brado muito forte, retumbante. E no momento em que eles ouviram aquele grito, o sol da liberdade, em raios muito brilhosos, muito fortes, rasgaram as nuvens e começaram a brilhar. Porque naquele momento nós havíamos conseguido a liberdade.